Fala aí, torcedor palmeirense, fala torcedor do Verdão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos ver as últimas informações aí do Palmeiras, né? Palmeiras que tá aí se preparando, né? Áreas treinando e tem informações também sobre reforço. Falaram também, né, daquela treta com Leila e Dudu, mas vai falar também sobre reforço. Fica até o final do vídeo, se vocês puderem, né? Tiver paciência. E vamos ver também mais informações trazidas aí, né, pro jornalista, né, que cobre o Palmeiras. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Créditos, link na descrição desse vídeo. Tudo bem? Então, Diego, e depois a gente atualiza o Nino, tá? Se chegar aí, se passar dos 1000 likes, a gente fala do Nino. Mas vocês precisam colaborar também e deixar o like aí pra gente. O que tá rolando com Dudu e Leila? Bora, rapaziada. Informação de hoje, a apuração nossa já tá lá no nosso site. Uma atualização na briga da Leila com o Dudu, eles estão com alguns processos um contra o outro na justiça. E a atualização mais recente, o Ministério Público entrou no processo que o Dudu abriu contra a Leila, ele pediu uma queixa-crime, ele está acusando a Leila de injúria e ofensa contra ele, está querendo que seja reconhecido como crime. Ele também tem outro processo que ela cobra uma indenização dele de 500 mil, ele também cobra dela. E nessa atualização mais recente, o Ministério Público se manifestou. Teve uma sentença que foi contrária ao Dudu, e o Ministério Público entrou nesse pedido de queixa-crime do Dudu e deu razão para a Leila, a promotora que foi responsável por esse parecer. Até ela disse que a Leila, nas críticas que ela fez ao Dudu, ela foi forte, foi ácida, foi veemente, mas não configurou uma ofensa. Então ela disse que o Dudu entrou com um recurso para reverter a sentença. Essa promotora do Ministério Público disse que não, que o que ela pede é que não seja atendido esse recurso do Dudu para que a sentença seja revertida, porque a Leila não ofendeu o Dudu, na visão dela, então não configurou um crime. A Leila só, do contexto de que eles estavam em uma briga pública envolvendo a saída dele do Palmeiras, ela só fez críticas que não configuraram uma ofensa. Ela foi forte, foi ácida, foi veemente, foi tudo que acontece no contexto do que tudo que estava rolando entre eles, mas ela não ofendeu o Dudu. Nem na acusação que ele disse que ele chamou ela de misógino, segundo essa promotora, isso não aconteceu. A Leila falou que ele só falou isso porque ela é mulher. E a promotora disse que não, que ela não foi nada de misógino. Né? O VTNC, a Leila falou que ele agiu dessa forma porque ela é mulher. Quando ele fala o VTNC, que significa vou trabalhar no Cruzeiro, aí ela responde que ele só fala e só critica ela dessa forma por ser mulher. Essa promotora disse que isso não configurou uma acusação de que o Dudu é misógino. Então, para essa promotora, a Leila foi ácida, foi forte. Então, declarações aí, diante desse contexto, foram válidas. Então, a Leila teve mais uma pequena vitória aí nessa longa briga com o Dudu, que deve se estender por algum tempo. O pessoal tá dividido aqui no chat também, tá? E quanto que quanto que eles querem? Quanto que um quer tirar do outro? Esse processo... Jane mandou aqui do ídolo. Nesse processo é uma acusação, ele está acusando ela de um crime, que seria de injúria ou ofensa. Injúria, tá. E aí está sendo decidido se foi um crime ou não que ela fez. No outro processo, eles estão discutindo por 500 mil reais de indenização pelas críticas que um fez contra o outro. A Leila processou o Dudu, que entrou com pedido de reconvenção, que seria um contra-ataque no mesmo processo. 500 mil reais? 500 mil reais cada um pede. Só que esse processo ainda não teve a decisão. Ele está concluso para o juiz analisar, deve sair em breve, porque já está mais de 2 meses parado com o juiz. Então, em breve, a gente vai saber quem que vai ter que indenizar, quem que vai pagar uma indenização para quem de 500 mil, se é que alguém vai pagar. Então, hein? Mas nesse momento, a Leila está em vantagem ali, porque a promotora que já pegou esse caso do Ministério Público entendeu que, apesar de ácida e com declarações fortes, ela não ofendeu o Dudu. Não foi, tá, entendi, não foi uma... Então não cometeu nenhum crime, que nem o Dudu quer dizer que ela cometeu crime de injúria contra ele. O Leleco mandou aqui, volta Dudu. O outro mandou aqui, a Leila merece respeito. Dudu... Já está se estendendo aí há quase um ano, né, esses processos de um contra o outro. E o Dudu até tinha feito algumas acusações contra a Leila de que ele se sentiu humilhado nessa saída do Palmeiras. Ele é um ídolo, não poderia ter sido tratado dessa forma. E cada um sempre rebate o outro de forma mais contundente. E isso vai se estendendo porque os processos são demorados mesmo. Aqui, ó, a Leila, dessa vez o Dudu pisou na bola, mandou falar do Palmeiras. O Chico de Laurentiis, o Dudu escolheu a pessoa errada para brigar na justiça. Lucas Torreira no Palmeiras procede? Bruno Andrade, fala a fonte, mandou o Júnior Oliveira. E vamos falar do Nino também se chegar aos 1000 likes. O pessoal não bateu ainda nos 1000, então a gente não fala do Bruno. Informações do André Hernan.
o André Hernan trouxe recentemente, não custa reforçar que o Palmeiras continua sonhando, é muito difícil, mas continua sonhando, e até para se esse sonho se tornar realidade, não ser pego de surpresa, o Palmeiras sabe na perfeição aquilo que tem que pagar para o Nino, luvas e salário, aquilo que tem que pagar aos intermediários, no caso comissão, e aquilo também que o Zenit quer para liberar o jogador o quanto antes. O Palmeiras reconhece que a contratação agora, nos próximos dias, nas próximas semanas, é praticamente impossível. Eu não vou dizer impossível, mas muito, muito improvável. Só que o Palmeiras não quer correr o risco de amanhã o Zenit mudar de ideia, falar, olha, aceito negociar o Nino, e o Palmeiras tem que correr ali, fazer uma revolução interna para encontrar dinheiro ou para encontrar uma estratégia. Foi mais ou menos o que foi feito com o Arias. Então, o Palmeiras sabe o que tem que pagar, está muito bem organizado. A hora que tiver o sinal verde, o feedback positivo, o Flamengo vai agir. Se não acontecer agora, acontece no fim do ano. Tanto é que o Palmeiras até tinha ali outros nomes na lista de reforços para reforçar a defesa, mas sempre foi numa questão mais de avaliação, de consulta. O Palmeiras nunca abraçou uma segunda opção, uma terceira opção, porque acredita fielmente que, e quando acredita é porque também tem o feedback positivo do jogador, por mais que o Fluminense, na cabeça do Nino, seja a preferência. O Palmeiras sabe que o Nino topa. O Palmeiras já tem o conhecimento de, a hora que o Zenit falar, olha, vamos negociar, o Nino tem o sim, o Nino já deu o sim, o Nino está muito bem organizado. Então é uma questão mesmo de timing. Não acontecendo agora, o que é muito difícil, mas se acontecer, o Palmeiras ter preparado. Agora, no meio do ano, a realidade é muito mais concreta e muito mais credível, porque é quando o Zenit informou os interessados no Brasil, não só o Palmeiras, mas sobretudo também o Fluminense, que no meio do ano topa negociar o Nino. E o Palmeiras aceita, essa é uma outra informação do Hernan, chegar até 15 milhões de euros pelo Nino. Essa é outra novidade. Muito se falou, e aliás temos falado, que o Zenit não faz a negociação do Nino abaixo dos 10 milhões de euros. E a informação do Hernan é que, ok, por 10 milhões de euros eu topo. E se for preciso, se for necessário, vou aos 15. Então é o Palmeiras muito, muito bem definido em relação ao Nino. Esteve muito bem definido em relação ao Marlon Freitas, contratou. Esteve muito bem definido em relação ao Arias, demorou, mas contratou. E a tendência é a mesma envolvendo o Nino. Uma certeza absoluta de que é o alvo preferencial e que se tiver que esperar, vai esperar. Aí tem gente perguntando aqui se tem plano B para a zaga do Palmeiras, que é uma das prioridades no clube. Isso o Abel até mesmo deixou muito claro aí recentemente em uma das entrevistas, quando ele falou, olha, é só fazer uma conta, ver os jogadores que saíram, quais posições saíram e em quais a gente precisa contratar atletas. E em uma das posições, um dos jogadores que o Palmeiras negociou nessa última janela foi o Mikael. Então hoje ele tem ali, certo, os dois titulares, vamos pensar assim, que é o Gomes e o Murilo, e tem o Fux. E o Fux. Certo? E aí depois tem os da base, né? Como o Benedetti, que chegou a jogar também no Campeonato Paulista, mas acho que está muito claro e evidente que o Palmeiras vai atrás de um zagueiro e o Nino é o plano A, mas nessa condição que o Bruno está contando pra gente, Diego. E ficaria uma baita zaga, né? Acho que seria Gustavo Gomes e o Nino, talvez, minha opinião, analisando aí, poderia ser a melhor dupla de zaga do Brasil se o Nino voltasse, né? Então seria fundamental para o Palmeiras, que está no processo de reestruturar o seu time, brigando com o Flamengo, que está muito mais forte, cada vez mais se fortalecendo. Precisa de um elenco para o brasileiro que é muito longo, um atleta como o Nino ou de um nível parecido, seria bom para o Palmeiras conseguir competir ainda de igual para igual com o Flamengo. E claramente nesse perfil de jogador já experiente e experimentado no futebol brasileiro. Experiente, vitorioso. Passagem vitoriosa exato. pelo Fluminense aí, campeão da Libertadores. Então, pro Palmeiras seria... Já veio o Arias, né? Então, o Palmeiras ficaria muito forte se chegasse o Nino e brigaria aí de igual para igual com o Flamengo. Hoje o Flamengo tá um pouco acima porque trouxe Paquetá, os reforços aí, tá muito forte o Flamengo. Tem dois times muito fortes que brigariam pelo G4. Exato. Então, pro Palmeiras continuar nessa briga, ele precisa de um cara como o Nino. Bruno, desde o começo do programa, o pessoal tá insistindo aqui na história de Igor Jesus no Flamengo. Para 29... vai chegar e ajudar muito o Palmeiras. O outro nome que saiu aí, o burburinho já saiu, o Palmeiras, inclusive, esteve muito próximo de trazer o Danilo, lá do Botafogo, aquele período que estava sem receber direito de imagem, fundo de garantia, o Palmeiras estava muito próximo de trazer de volta. E aí não aconteceu. Mas agora, o Botafogo foi desclassificado lá do Campeonato Carioca, e a gente sabe que não vive bons momentos financeiros lá o Botafogo, está com dificuldade mesmo financeira.
E o Danilo está muito interessado em voltar para o Palmeiras. E sem dúvida nenhuma. Para mim, ó, essa contratação do Danilo seria mais importante até do que trazer o Nino nesse momento, ou mesmo no meio do ano. Se fosse para escolher uma das duas, qual que você prefere? Vou trazer um só, Danilo. Danilo, por quê? Porque acrescenta muito. Aliás, artilheiro do brasileiro, né? Um dos artilheiros do Brasileirão. Danilo joga muito, vai fazer com que o Andréas possa ser aproveitado mais à frente, vai jogar do lado do Marlon Freitas, sem dúvida um jogador que vai acrescentar muito se o Palmeiras conseguir essa contratação. O Palmeiras realmente, graças a Deus, a gente está vendo que mudou o perfil, jogadores consagrados, campeões que estão chegando para essa janela, e muito importante, jogadores de peso, que chegam para jogar. Chega para jogar, não vai chegar para se adaptar, aposta, para ver se vende depois, não. Jogador que vem para ser campeão, era disso que o Palmeiras precisava pensar e trazer esses jogadores. E realmente ainda está pouco, hein? Com a saída do Bruno Rodrigues aí, saíram 6 jogadores e até agora só chegaram Marlon Freitas e o Arias. Então, tem espaço para trazer mais jogador, tem espaço no elenco, o elenco precisa de mais opções para o Abel, para que essa temporada que vai ser dura, longa, o Palmeiras possa ter um elenco à altura. Então, são nomes importantes e o Danilo, o Palmeiras tem que insistir. O Danilo tem o desejo, sim, de voltar para o Palmeiras. Isso é muito importante hoje em dia, né? O atleta querer sair e o Palmeiras precisa fazer um esforço até maior para trazer o Danilo. E esse, sim, a gente já conhece, né? Uma coisa que dá... Sabe o que eu sonhei esses dias? Com Paulinho e Arias juntos, hein? Eu vejo isso. Acho que não vai... Não é? Me conta. Tá na hora, né? Quase. Eu vejo esse time assim, Massa, com Paulinho e Arias nessa segunda, não nessa segunda linha de meio campo, mas esse meio campo mais ofensivo, com o Flaco Roque à frente, né? Aí eu acredito que Alan, Felipe Anderson, Sousa, que tá fazendo um bom ano, tem outros caras ali que vão ser opções de banco de reservas, porque eu entendo que todo mundo à disposição. Hoje, o meu meio campo seria com os 2 volantes, Andréas e Marlon, Arias e Paulinho, Flaco Roque, considerando que você pode tirar um dos atacantes, né, considerando Paulinho um atacante e colocar o Evangelista num jogo mais perigoso, fazer 3 volantes ali, sendo que nenhum dos 3 é 5, né, são todos volantes habilidosos de saída. Dependendo do jogo, você pode fazer essa mutação aí. Mas como eu estava dizendo, cara, ele tem hoje já um leque, pela versatilidade e a qualidade dos jogadores, de fazer realmente diversas formações. Eu acho que o time dos sonhos, pelo menos o meu time dos sonhos, tem esse meio campo aí, Massa. O Marlon Andréas, Arias e Paulinho. Flaco Roque à frente. Fica um grande time, né? Não tem como dizer que o Palmeiras não tá com um time muito forte e começa a ter opções também bem... Considerar que o Alan pode ir para o banco, por exemplo, você começa a ver o nível do time do Palmeiras, né, Márcio? Melhora demais, né? Se você tiver nessa sua hipótese, né? Alan, Maurício, Evangelista, Felipe Anderson, e Sousa, o banco vai ganhando aí um corpo, né? Que é isso que se espera, que é isso que pode acontecer, que precisa acontecer com o Palmeiras. Ô, Diegão, é o seguinte, a média de idade do Palmeiras é a menor, 24,6, uma coisa assim, dos times da Série A. Você acha isso bom ou preocupa? Eu acho bom, mas eu gostaria que ela fosse um pouquinho mais alta, de 26 a 27. E curioso, né? O Flamengo é o elenco mais velho na média do Campeonato Brasileiro. Fiquei surpreso com essa análise hoje que fizemos no G4, hein? Não, realmente, eu tô até com a tabela aqui, um apoiador, um seguidor do canal mandou, né, pra mim, a disparidade do Flamengo, que é 29,5 pro Palmeiras, que é 24,9, é bem considerável. Mas também Né? é meio de fácil de explicar, né, Márcio? Acho que a idade do goleiro deu uma queda aí de 10 anos, então já muda muita coisa, né? Só a série do Everton já muda bastante, né? Você tirou um goleiro de 38, colocou um de 28, na verdade você colocou um de 20 anos, né? Que é o Aranha, na verdade, né? Então, só aí você já joga a média lá para baixo, né? Então não me preocupa muito não, Massa, porque eu acho que a gente está falando de média de idade baixa, mas se você pegar o que a gente considera o time que vai ser titular,
é tudo jogador com casca. É tudo jogador que, embora jovem, não é jogador que está desacostumado a coisas grandes, a jogos de seleção, inclusive, né? Todo mundo que tá ali no Palmeiras, mesmo caras que são bem jovens, como é o caso do Flaco, que é um cara bem jovem de idade, o Maurício é um cara jovem também, o Alan, que é jovem, mas também já tem uma temporada inteira como protagonista do Palmeiras, né? Então não me incomoda tanto não, mas eu acho que tem muito mais a ver com algumas trocas que foram feitas, né? O Veiga, que já tem 30, sai, chega o Aras, que é mais novo, eu acho que é por isso que a média derruba. Eu vejo... Então, pessoal, que sim, é bom um time mesclado, né? O Flamengo, né, que é o rival do Palmeiras direto, tem jogadores de idades sim, jovens e novos. Então, eu acho que tem que ser equilibrado. Principalmente, você pode olhar aí, o André já é um jogador experiente, né? O André é experiente, o Paulinho já é experiente, são jogadores de patamar altíssimo. O Palmeiras tem um time ótimo, pô. Só falta agora aí, assim, entrosar mesmo. Agora o Aras chegando, né? O Nino chegando. Chega para ser titular junto com o Gustavo Gomes. Paulinho, se votar, é titular. Eu não sei como é que a Abel vai escalar aí, né? Vai ser um quarteto, provavelmente. Se o Flaco Lopes e o Tigrinho continuar, né? Porque o tanto de proposta que esses caras estão recebendo não é brincadeira, não. E... Cara, sobre o Nino aí, Palmeiras sabe, né? Que só meio do ano. Agora sim, o Fluminense não vai ter condições, pô. Em termos de dinheiro, o Fluminense não dá pra se bater de frente com o Palmeiras, não. O Palmeiras tem bem mais dinheiro. O Fluminense tem dinheiro, que tá em estruturação, ganhou muito dinheiro no Mundial, mas não tem a mesma quantidade de dinheiro que o Palmeiras tem. O Palmeiras tem mais capital, né? Tem mais notoriedade também no mercado, apesar que o Fluminense também tá bem pra caramba no campeonato, né? Então, é uma briga boa, mas, assim, o jogador, quando fala que eu vou voltar pra tal time, é pra não criar um clima pesado, mas a gente sabe que não é assim que funciona. Por exemplo, o Danilo saiu do Palmeiras. Ele voltou pro Palmeiras? Não. Hoje se fala nele de volta, mas ele voltou primeiro, foi pro Nottingham, depois se lesionou também, a lesão, né, muito, muito grave, quebrou a perna, aí veio pro Botafogo. Se ele fosse seguir a risca, ele voltaria pro Palmeiras. Só que, pô, na época o Palmeiras contratou o Botafogo, acho que pegou ele por 20 milhões de euros, se eu não me engano, que é o valor dele de mercado hoje. É um jogador vale muito jovem, muito bom jogador. Agora, se for de escolher entre o Danilo e o Nino, cara, assim, o Veloso falou que prefere, né, o Danilo. Eu acho que a posição que o Palmeiras mais precisa hoje mesmo reforçar é a zaga, sabe? Volante tem ali, também precisa, né, mas eu acho que pela flutuação da zaga, né, o Marlon Freitas tá bem, né, o Emiliano não tem aquela confiança toda, mas tem o Andrés também que passa confiança, então... É um time muito forte, né? O Palmeiras é um time muito forte. Né? Ainda falta também ali um goleiro jovem também, né? Para fazer sombra ao Carlos Miguel, porque o Lomba já vai, né? Provavelmente o contrato dele vai até o final do ano e vai encerrar a carreira ou vai para outro time. Então o Palmeiras precisa muito de idade, tem que mesclar. Chegou o Ares com 28, aí vai chegar o Nino, que eu acho que é 29, né? Então vai ficar uma média, não pode ter só jogador jovem. O Palmeiras tem uma base muito forte, ainda tem o Alan também, que eu não falei, né? O Alan também, tem o Maurício, é um time muito forte, cara. É um time muito forte. Se o ano passado, que sem essas peças que o Palmeiras teve, o Palmeiras quase foi campeão, porque muita gente fica reclamando, pô, mas o Palmeiras não teve jogadores de renomado no ano passado, só o Andrés que chegou, pô. Agora, com o Andrés, Marlon Freitas, Arias, Nino, que vai chegar, Nino chegando. Aí você tem Danilo, que também, né, quer voltar ao Palmeiras. Se voltar, seria ótimo. Aí vira uma máquina. Aí você pode dizer que fica no mesmo nível de qualquer time aí. Aí vai ser a briga tete a tete com o Flamengo. Porque a questão não é de briga para ganhar, é ganhar títulos. A torcida não quer que seja rival, a torcida quer ganhar título. E o Palmeiras precisa ganhar um título. Então, muito forte o Palmeiras. Mesmo sem a chegada do Nino e Danilo, o Palmeiras já é muito forte. Chegando aí um zagueiro aí, como o Nino ou qualquer outro zagueiro à altura também, o Palmeiras fica muito mais forte. E eu creio que vai brigar sim por título. Já tá aí já na liderança já tá em primeiro colocado, enquanto o rival tá ali, né, meio de tabela, mas a gente sabe que a briga vai ser entre Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, né? Pode de repente ter uma surpresa como o Bahia da vida, né? De repente o Botafogo se recupera, um Fluminense pode chegar ali e ficar brigando quarto, quinto colocado, terceiro, mas os postulantes mesmo ao título é Palmeiras, Flamengo e o Cruzeiro, né? Mas é mais Palmeiras e Flamengo
Beleza, pessoal? Tamo junto aí e até o próximo vídeo.